E por falar nisso, olha quem foi presa uma vez mais, toda feliz da vida, a Greta Thunberg, profissão ativista climática. É uma coisa impressionante existir isso como profissão, né? Mas é como ela é chamada na imprensa. Quem é que paga para alguém ser um ativista climático? Vive do quê um ativista climático? Pois bem, ela foi presa novamente num protesto na Noruega, que é um país que vive de petróleo, né? Mas gosta de financiar muitas ONGs ambientalistas. Estranho, né? Pois é. E hoje em dia a Greta tem 20 anos de idade. Antes, quando ela começou com essa história toda, ridícula, ela já era patética, como eu disse, mas ela tinha 13 anos. Então a gente poupa, a gente fala com um pouco mais de cuidado. Uma pirralha, uma fedelha. Quem sabe ela vai amadurecer um dia e virar gente, né? Na época, já com seus 16 anos, sei lá, a Verinha Magalhães, então minha colega de bancada no 3 em 1, dizia que eu era ridículo por atacá-la desse jeito e que ela teria o maior orgulho do mundo em ter uma filha como a Greta, né? Bom, eu entendo perfeitamente. Eu acho que alguém como a Greta também teria o maior orgulho do mundo em ter uma mãe como a Vera Magalhães. Aliás, elas se merecem. E hoje em dia, com 20 anos, depois de ter matado aula esse tempo todo e ficado só gritando "How dare you? How dare you?", hoje é apenas patético. Isso numa menina de 20 anos, numa mulher de 20 anos. Minha filha tem 21. É uma mulher trabalhadora. Hoje comprou o primeiro sapato de marca dela, estava toda feliz, mas com desconto. Correu atrás para dar valor ao dinheiro, né? Paga as contas dela, com 21 anos. A Greta Thunberg, herdeira, mimada, fedelha, pirralha, bancada por alguém, será o Soros, sei lá. E a profissão dela é ativista climática. Mas é isso. E é óbvio que ela vai ser presa muitas outras vezes, porque ela precisa disso para ficar em evidência. De novo, quando uma menina de 13 anos faz lá o protesto, o How dare you, e a mídia toda combina que vai dar destaque e botar na capa da Time, isso faz barulho. Agora, uma mulher de 20 anos que devia estar trabalhando, talvez pensando daqui a pouco em casar, em construir uma família, e continua lá sendo presa com um risinho mefistofélico de Mona Lisa nos lábios, é apenas patético. É digno de uma filha de uma Vera Magalhães. Pois bem, rapidinho sobre Covid. Com alta de casos, especialistas alertam para aumento de internações por Covid. Dados de aumento de hospitalização por síndrome respiratória já é verificado há 4 semanas em alguns estados. Isso está na Folha de São Paulo de hoje. A Covid voltou a avançar, porém em um patamar ainda baixo em comparação aos momentos de pico da pandemia. No estado de São Paulo, por exemplo, houve aumento de número de pacientes internados em UTI e enfermarias. E aí lá na reportagem soltam que sim, pode ter alguma coisa a ver com o carnaval, o aumento. Eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, não está quase todo mundo vacinado, não? Segundo, a vacina não tinha resolvido esse problema? Terceiro, o consórcio não fazia contagem mórbida com Covid, sem distinção de Covid, de grupo de risco, entre doenças respiratórias que continuam matando e matavam antes da Covid. O que mudou? Por que não fazem mais isso agora que é o Lula o presidente? São algumas dúvidas, algumas questões que eu tenho para a gente voltar a falar desse assunto. Agora, o mais interessante mesmo, a turma que nos chamava de negacionista e que monopolizava a fala em nome da ciência, como, por exemplo, o Dr. Júlio Croda, infectologista da UFMS e da Fiocruz, que lamentou que os estudos negativos de máscaras não foram duplo cego. O Dr. Francisco Cardoso comentou com muita propriedade. Aguardamos ansiosamente que o Dr. Croda ensine como fazer um estudo de máscara duplo cego. Para quem não sabe o que é um exame, um teste duplo cego, você pega 2 grupos e controla um dos grupos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, para um remédio, você dá placebo para um grupo que não sabe que está tomando placebo e o remédio que você está testando para outro grupo. E aí você vai ver se teve efeito estatístico significante do remédio
controlando o grupo, porque pode ser que seja apenas placebo e o cara acha que está tomando e melhora por isso. Então, como é que você faz um teste duplo cego de máscara? Eu fiquei pensando, né? Coloca a máscara, mas finge que não está usando a máscara. E o outro grupo coloca a máscara e sabe que está de máscara. Mas vai ser difícil aqueles que estão como grupo controlado não se darem conta de que estão usando a máscara. Essa é a turma da ciência. Mas tio Rei, com o seu estilinho, a sua boina e sua afetação típica, disse que a trajetória de Lula é espetacular e fez uma pergunta muito corajosa de um típico jornalista verdadeiro. Como é que um ser tão magnânimo como o senhor, Vossa Excelência, ó Deus na terra, não deixa essa trajetória espetacular e essa maravilhosa postura afetar a sua humildade? Vocês acham que eu estou brincando, mas foi verdade. Foi a pergunta feita por Reinaldo Azevedo, o Janjo, segundo o Fábio, representante máximo da nossa distopia. A que ponto chega um jornalista de se submeter a esse papelão? O cara que escreveu esses livros aqui, O País dos Petralhas, e hoje virou um bajulador de forma constrangedora, um capacho pro Lula pisar em cima, alguém que fala: ó, sua trajetória espetacular, como é que alguém como você não deixa isso subir a sua cabeça? O cara virou um puxa-saco do chefe dos Petralhas. Mas claro, ele não está só, né? O Marco Antônio Villa, o professor papagaio, histriônico, que chama todo mundo de nazista, tem um livro sobre o mensalão. E um livro sobre a década perdida, 10 anos do PT no poder, Marco Antônio Villa. O que acontece com essa gente? O Merval Pereira, tucaninho do Globo, tem um livro sobre o mensalão, o dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil. Só que essa turma toda fez o L. O que acontece, né? O Globo, no seu editorial, está levantando a dúvida. Começo errático de Lula deteriora o quadro econômico. Indicadores como o PIB apresentaram bons resultados em 2022. Ah, era o governo Bolsonaro, by the way. Será que o Globo lembra? Mas a adesão ao ideário dilmista já os põe em risco. Ou seja, o Globo estaria dizendo então que Bolsonaro entregou bons resultados e Lula está ameaçando isso? E chama isso de começo errático. Confirma, produção? O que vocês preferem? A análise do jornal O Globo, falando de um começo errático, ou a análise do economista Pedro Jobim, que diz que tudo isso é uma previsível tragédia? Um filme em alta velocidade que não era preciso ser profeta ou ter bola de cristal para ANTV. Eu mesmo não me acho nenhum gênio, nenhum profeta, e sabia que ia acontecer exatamente o que está acontecendo. A economia do Brasil está tomando a mesma direção que trilhou durante os últimos anos da gestão anterior, mas o percurso está sendo executado com determinação e velocidade muito maiores, diz Jobim. Ele disseca, num longo texto, cada um dos setores: gasto público, controle de estatais, mostrando por que a mentalidade petista, em sua essência, vai agravar o quadro. Será que o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, a Helena Landau não sabiam disso? O João Moedo, que outro dia o jornalista do UOL perguntou para ele sobre sua empresa: o que você tem a dizer sobre sua empresa que não pagou não sei o que no fisco? Minha empresa? É, Lojas Amoedo. Mas calma, turma, porque se está tudo piorando, e está, e se vai piorar ainda mais, de forma mais acelerada, e vai, fiquem tranquilos, porque
eles vão tentar nos calar e nos impedir de fazer essas análises e falar, eu avisei. A nova ABIN vai monitorar grupos extremistas nas redes sociais, diz o blogueiro petista do Globo, Otávio Guedes. E o blogueiro petista diz isso felizinho, contente, animadinho com a criação da Stasi brasileira, que vai ficar livre da tutela militar e o mundo acadêmico será ouvido na reformulação. Ou seja, aquele professor loser de 43 anos, cunheiro de história, que defende o marxismo e mora com a mãe, ele junto com o Dirceu vão dizer o que pode ou não pode nas redes sociais.